minha amiga! Nessa aula nós vamos comentar sobre as questões legais da educação física na escola, analisando questão da prova do PROEF, feito aí pela banca VUNESP de 2016. Esse tipo de questão é muito comum nas provas da VUNESP, com 4 citações. Para analisar essas citações e dizer quais delas são corretas ou incorretas. Então, a respeito das questões legais da educação física na escola, é correto afirmar que, primeira, uma mudança ocorrida em 1971 foi a ampliação da obrigatoriedade da educação física em todos os níveis de escolarização. Analisando todas essas 4 assertivas aqui, a 1, a 2, 3 e 4, todas elas constam aí neste livro, Educação Física na Escola, Implicações para a Prática Pedagógica. Esse livro aqui, no capítulo 4, traz aí os aspectos legais da educação física e integração à proposta pedagógica da escola. E, sobretudo, aqui no item 4.1.7, Educação Física na LDB, quem tiver o livro aí, a segunda edição dele é a página 55, vai trazer todas as respostas a essa questão. Então, sobre a primeira assertiva, a resposta já está aqui, ó. Em 1971, na reforma educacional, a principal mudança foi em relação à ampliação da obrigatoriedade da educação física a todos os níveis e ramos de escolarização. Então, essa assertiva é correta. Agora, assertiva 2. A partir da promulgação da Lei 9394 de 96, que é a atual LDB, o status da educação física mudou, passando a ser considerada atividade curricular. Já parou para pensar aí se é uma assertiva certa ou correta e onde que está o erro, se houver um erro? Então, vamos ver. Bom, então, o livro traz para a gente aí no texto, ó, que a lei trouxe o status da educação física mudou, né? Mudou passando do que? A ser considerada um componente curricular como os demais. Então, desde a LDB de 96, a educação física não é considerada uma atividade, e sim um componente curricular. Ou seja, aqui nós percebemos a palavra incorreta, atividade curricular. Então, essa assertiva é incorreta, porque o correto seria que a educação física passou a ser considerado um componente curricular e não atividade curricular. Então, a assertiva 1 correta, a assertiva 2 incorreta. Olhando aqui nas afirmações, ou melhor, nas alternativas, a gente já consegue descartar todas as alternativas que tem a assertiva 2 como correta, que ela pede aqui quais são as afirmações corretas. Então, a gente já descarta a assertiva A gente só descarta a assertiva A por enquanto, que a 2 é incorreta. Vamos analisar a 3 agora. A facultabilidade da educação física foi alterada por meio da Lei 10.793 de 2003, pois a disciplina passou a ser obrigatória aos alunos do ensino noturno. Sobre a mudança da educação física, né, não ser facultativa no período noturno, a gente pode ver aqui nessa citação que é uma assertiva correta. Por quê? Os autores apontam aqui que o maior fato da atual LDB relacionado à educação física talvez, né, seja aí a questão de, até então, o oferecimento da disciplina no período noturno ser facultativo. Com a Lei 10.793, há o que? Uma determinação que a prática da educação física seja obrigatória no ensino noturno, mas, por outro lado, acaba dispensando pessoas em condições como mulheres com prole, trabalhadores, militares, pessoas com mais de 30 anos e portadores de determinadas moléstias. E, na sequência, os autores vão até apontar aí que é um retrocesso aí de 30 anos, né, com mais de 30 anos para a educação física. Ou seja, então, a assertiva 3, que fala da facultabilidade da educação física,
foi alterada por meio da Lei 10.793, pois a disciplina passou a ser obrigatória, é uma assertiva correta. Então a 1 é correta e a 3 é correta e a assertiva 2 incorreta. Nós já tínhamos eliminado a assertiva A, falava da 2. Nós podemos eliminar também as assertivas que não constam agora, ou melhor, as alternativas, né, que não constam, as assertivas 1 e 3, que a gente sabe que elas são corretas. Ou seja, a gente pode eliminar aqui, no caso, a assertiva D também, porque a D fala que a correta é somente a 1 e 4, a gente sabe que a 3 também é correta, e a gente também já elimina a assertiva E, que a gente sabe que a 1 é correta e aqui ela só fala que a 3 e 4 são corretas. Ou seja, a alternativa correta ou vai ser a B ou vai ser a C, depende agora da análise da assertiva 4 para ver, né, qual é a alternativa correta. No ano de 2001, foi aprovada uma alteração no parágrafo 3º do artigo 26 da LDB, que incluiu a expressão obrigatório após o termo componente curricular. E essa assertiva aí, da inclusão, então, aí, da expressão obrigatório após o termo componente curricular, é uma assertiva correta ou incorreta? Então, vamos olhar, no mesmo livro, no mesmo capítulo, fala também. Na tentativa de garantir a presença da educação física em toda a educação básica, no ano de 2001, foi aprovada a alteração no parágrafo 3º do artigo 26, que inclui a expressão obrigatório após o termo componente curricular. O que, como os próprios autores apontam, não apresenta nenhuma mudança substancial, né? Embora alguns órgãos da área tenham feito um grande estardalhaço aí quando a sua aprovação. Mas, embora não tenha uma mudança substancial, é uma assertiva correta também, a assertiva 4. Então, nós temos a assertiva 4 correta, a assertiva 3 correta, a assertiva 1 também correta, só a assertiva 2 incorreta. Então, 1, 3 e 4 apenas são as assertivas corretas. Então, nós sabemos que a alternativa, a resposta correta é a alternativa B. Espero que tenha contribuído com os seus estudos. Continue nos acompanhando. Em breve traremos novas questões sobre tanto assuntos relacionados aí à prova do PROEF quanto de concursos em educação física. Um grande abraço, deixe seu like aí, seus comentários e até a próxima.